Atos capítulo 16, do verso 26 ao verso de número 34, diz assim: De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar. Amados, como é bom cantar louvores a Ti. Como é bom exaltar, ó Deus, a Tua majestade. Como é bom fazer parte do Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome. Como é bom saber que temos em Cristo Jesus a segurança da vida eterna. E como é bom saber que somos diariamente cuidados pelo Senhor. Ó Pai, o Teu povo nesta noite mais uma vez se reúne para prestar o culto que é devido a Ti. E esse é um privilégio que temos. E o Senhor, ó Deus, é tão maravilhoso, que além, ó Deus, de receber a nossa imperfeita adoração pelos méritos de Cristo, também instrui o nosso coração por meio da Tua palavra. Que nesse instante, ó Deus, o Senhor faça mais uma vez isso. Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo penetre o nosso coração, produza mudança a cada dia, nos fazendo cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e irmão mais velho. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos a igreja se expandindo à medida em que ela vai dando testemunho a respeito de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E na semana que passou, nós vimos no texto anterior a esse texto que nós lemos, que a caminhada cristã, ela é cheia de tentações. No caso dos apóstolos, que aqui estão, nos versículos imediatamente anteriores, a tentação foi o de orgulhar-se pelo trabalho que eles estavam fazendo. Lembrando que Paulo estava indo para o lugar de oração e aquela jovem ia todos os dias atrás dele, tirando o foco de Cristo e colocando foco no apóstolo Paulo. Este homem é um servo de Deus, ele anuncia a vida eterna, e dia após dia aquela jovem então clama atrás daqueles homens falando isso. E nós vimos que apesar de tudo isso ser verdade, deles de fato serem servos de Deus, deles de fato anunciarem o caminho da salvação, aquilo que Satanás estava fazendo por meio daquela jovem tirava o foco do então repreende aquele demônio, expulsa o demônio daquela jovem. Mas a história não acabou e eles estão diante de uma outra tentação. E a outra tentação é a tentação de desanimar da sua caminhada, já que eles estavam ali pregando o Evangelho de Cristo, cumprindo tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para eles, e ao anunciar o Evangelho, eles levam uma surra em praça pública, eles são humilhados, eles são levados para a prisão, eles são presos sem ter feito nada, eles são colocados num tronco, e vimos que eles vencem essa tentação do desânimo cantando louvores a Deus. É isso que eles estão fazendo ali naquela prisão. E se você der uma olhada no versículo 25, é isso que Lucas informa. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Estes homens estavam louvando a Deus. E a narrativa continua. A sequência desse texto, ela é bastante maravilhosa. Lucas vai dizer aqui que enquanto eles estavam louvando a Deus, Deus efetua um livramento. Veja o que está dizendo o verso de número 26. De repente, ou seja, estes homens ainda estão presos, estes homens ainda estão orando, ainda estão cantando louvores a Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Estes homens estão louvando a Deus e de repente vem um terremoto que abala aquele lugar, abala aquela prisão, e as cadeias que prendiam aqueles homens, todas elas se soltam. E é nesse contexto, em meio a tudo isso que está acontecendo, que vai ocorrer a conversão do carcereiro de Filipos. E por meio dessa narrativa da conversão do carcereiro, você verá alguns ensinamentos. O que essa história nos ensina? O que você pode aprender com a conversão deste carcereiro? Olhe para o texto. A conversão do carcereiro ensina que as suas atitudes podem gerar grandes oportunidades para a pregação do evangelho ou para o evangelismo. Isso está do verso 27 ao verso 30. Veja o verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugindo. O que está acontecendo? Estes homens estão cantando, todos os presos estão ouvindo, todos os presos estão escutando. O carcereiro está dormindo, o terremoto então vem, e com o terremoto o carcereiro acorda, e quando ele desperta, a visão que ele tem é de tudo aberto. As portas estão abertas, as cadeias estão abertas, e diante desse quadro, ele que era um funcionário do império, ele que estava ali para guardar todos os presos, ele entra em desespero. E o desespero aqui é por conta de ele ter pensado que os presos haviam fugido. Agora, o que vai acontecer com este homem? O que vai ocorrer com um carcereiro que deixa todos os presos irem embora? A lei romana, ela era muito categórica. Ela exigia a morte dos guardas em casos assim. Se você quiser um exemplo, volte aí as páginas da sua Bíblia. Lá no capítulo 12, nós já passamos por uma história dessa. Capítulo 12, verso de número 19, aqui é o desfecho daquela ocasião em que Pedro está preso e ele é livre da prisão de forma miraculosa. Nesse caso aqui foi um anjo que o Senhor enviou e Pedro foi liberto da prisão. No verso 19 você tem a seguinte informação: Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito. Ou seja, onde está Pedro? Ninguém acha. Chama as sentinelas e vai interrogar. Elas são submetidas a um inquérito. Ordenou que fossem justiçadas. E nós vimos na ocasião que essa palavra aqui significa exatamente que sobre eles viesse a execução da pena para quando os presos fugissem. Era essa a pena para o carcereiro. O cargo era de bastante responsabilidade. Agora este homem, quando olha para os presos que estão sob o seu comando, ou para a cadeia que estava sob o seu comando, ele entra em desespero, e ele está tão desesperado com a pretensa fuga dos presos, que ele não vê outra solução. Já que ele vai ser morto, ele mesmo vai pegar da sua espada e vai tentar contra a própria vida. E você sabe que isso acontece. Pessoas em situações de extrema aflição, eles podem chegar ao ponto de querer dar cabo da própria vida. É isso que você vê aqui neste homem. Ele tira a espada, ele está a ponto de tirar
a própria vida, e é nesse momento que a atitude dos apóstolos faz uma diferença enorme na vida daquele homem. E é por isso que eu disse que o texto ensina que as atitudes geram oportunidades para a pregação do Evangelho. Paulo grita, lá de dentro, Paulo dá um brado, Paulo grita para que aquele homem consiga ouvir, entender, não tire a sua vida, estamos todos aqui. Dê uma olhada no verso 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Sabe o que é interessante? Versos antes disso aí, se vocês olharem, Paulo foi levado para a prisão, depois que ele levou uma surra, ele e Silas, em praça pública. Veja aí o verso de número 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E prender no tronco era algo muito rude, era algo que machucava bastante. Estes homens já tinham apanhado, fisicamente parece que eles já estavam bastante esgotados, eles são levados para o carcereiro. Este homem, sem nenhuma piedade, vai lá e prende os pés no tronco. Agora este homem vai tirar a sua vida. E o que Paulo faz? Paulo se preocupa com ele. Paulo se preocupa com o seu algoz. Paulo está preocupado com a vida daquele que lhe fez mal. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o testemunho que os cristãos precisam dar diante das adversidades no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo está preocupado com aquele homem, e então ele grita, dizendo para que ele não tire a vida. Os prisioneiros ali estão. Veja o verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. A reação do carcereiro demonstra que ele está surpreso com tudo aquilo. Este homem, ele não pode acreditar no que ele está ouvindo. Ele começa a tremer ao ouvir a notícia gritada por Paulo lá de dentro. Ele então entra naquele lugar, e veja o verbo que é usado aí, ele entra precipitadamente naquele lugar. Ele entra de forma impetuosa, ele tem pressa, ele quer saber se de fato é verdade. Ele quer verificar se aquilo que Paulo gritou para ele está mesmo acontecendo. E ele está trêmulo, a ideia é que ele está terrificado. Este homem está de fato espantado. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode pessoas que estão presas terem uma chance de fugirem e permanecer no mesmo lugar? E pior, como é que pode esse pessoal se preocupar comigo? Como é que pode esse povo gritar para que eu não tire a minha vida? E aí então ele encontra Paulo e Silas. Ele verifica que aquilo que Paulo disse era verdade. Todos os presos ali estavam. E o que ele faz? Veja aí, ele se prostra com reverência, prostrou-se diante de Paulo e Silas. A ideia aqui de se prostrar é uma ideia de ter reverência ou de súplica. Ele se humilha diante destes homens. E sabe o que eles fazem? Ele faz, depois disso tudo, veja o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, ele tira, Paulo estava lá no mais interior da prisão. Ele traz Paulo para fora, ele faz uma pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? Sabe o que despertou a curiosidade deste homem? A atitude de Paulo e de Silas.
Lembre que Paulo e Silas estão presos porque eles expulsaram o demônio de uma jovem adivinhadora. E Satanás, usando aquela jovem adivinhadora, dizia o seguinte, veja lá no verso de número 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E todos que estavam ali em volta estavam todos os dias ouvindo o testemunho de Satanás, que tentava ensoberbecer Paulo, mas eles estavam ouvindo uma verdade. Estes homens anunciam o caminho da salvação. E agora o que o carcereiro pergunta? Como é que eu posso alcançar essa salvação? Como é que eu posso ser salvo? O bom testemunho gerou uma excelente oportunidade para o evangelismo. A história do carcereiro demonstra que atitudes podem gerar oportunidades para o evangelismo. Pense só, um homem que está prestes a tirar a sua vida, um homem que está desesperado, agora está curioso a respeito da vida eterna. Ele não quer mais tirar a vida, ele não quer mais morrer, não, pelo contrário. Com a atitude daqueles homens e vendo a diferença que a vida daqueles homens fazia, ele quer saber como ele pode ter aquele tipo de vida. Ele foi impactado pelo testemunho dos apóstolos. Sermões atrás, quando eu falei da vida de Estevão, eu afirmei aqui que você não tem ideia do que Deus vai fazer com o seu testemunho. Estevão também não tinha, mas Estevão deu um testemunho fabuloso na hora de sua morte. Ele está ali sendo apedrejado injustamente. Lembra da cena? Eles pegam, tiram as roupas de Estevão, depositam aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. E Saulo está vendo aquele homem, na hora da sua morte, olhar para o céu e orar pelos seus algozes. E mais tarde isso faz diferença na vida de Paulo, certamente. E agora é o testemunho de Paulo que faz diferença na vida de uma outra pessoa, do carcereiro. Então saiba que a forma como você se porta, a forma como você leva a sua vida no dia a dia, pode levar pessoas a ficarem curiosas, para o bem e para o mal. Quando nós saímos daqui do dia do Senhor, vimos adorar a Deus, vamos para as nossas casas, no outro dia nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para a faculdade, nós vamos para a escola, nós vamos para os nossos afazeres, nós somos colocados em cada um destes lugares para ser sal da terra e luz do mundo. Segundo o Senhor Jesus, os homens precisam necessariamente ver as nossas boas obras, a fim de glorificar o Pai que está nos céus. Então, a forma como anda e leva a sua vida cristã pode de fato abrir uma grande porta para o evangelismo. E a forma como você lida com as diversas circunstâncias da vida podem servir de porta para o anúncio do evangelho. É por isso que o apóstolo Pedro escreve de forma muito curiosa na sua primeira epístola o seguinte: a primeira epístola de Pedro, ela é enviada para uma igreja que estava debaixo de muita perseguição. E aí para uma igreja debaixo de muita perseguição, Pedro fala algumas coisas interessantes. Vá lá no capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro está dando um ânimo para a igreja. Quem vai maltratar vocês, se vocês forem boas pessoas, se vocês fizerem aquilo que é correto, se vocês fizerem aquilo que é justo? Mas aí ele continua: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Se for necessário sofrer por fazer o que é correto, vocês são felizes, bem-aventurados. Então não vos amedronteis com suas ameaças, nem fiqueis alarmados.
Estes homens estão perseguindo vocês? Não tenham medo, não fiquem alarmados. Diferente disso, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Porque imagine o quadro, eles estão sendo perseguidos e eles mantêm a sua esperança. Gente, que negócio é esse? Isso desperta curiosidade. Como é que vocês podem manter esperança diante de um quadro tão complicado? Então Pedro diz, estejam preparados para responder, vão perguntar sobre isso. É isso que o carcereiro está fazendo aqui. Quando estes homens, diante de toda circunstância adversa, já foram humilhados, já apanharam, já sofreram no cárcere, agora louvam a Deus, têm a oportunidade de fugir e se ocupam de se intrometer, entre aspas, na vida do carcereiro que estava para dar cabo da sua vida. Quem são vocês? Por que vocês são desse jeito? Por que vocês agem? O que eu posso fazer para ter salvação? Você precisa estar preparado para tudo isso. Há muitas pessoas, irmãos, que estão desesperadas e que podem ver na atitude daqueles que são filhos de Deus algo diferente, algo que as desperte a pensar a respeito do porquê que esse povo é assim. O que leva alguém a ser assim? Como alguém pode agir dessa maneira diante de tanta pressão da vida? E aí a pergunta é, como é que você se porta diante das pressões da vida? Qual é o seu testemunho quando no meio da crise há perigo de perder o emprego, está todo mundo na firma desesperado ou no mercado de trabalho desesperado e você está desesperado junto? Ou você mantém os olhos fitos naquele que é o sustentador da sua vida? Naquele que diz que vai te sustentar? Como é que você se porta? Você demonstra confiança em Deus? É isso que as pessoas veem em você? Ou diante da doença, diante da perda de um ente querido, o que as pessoas enxergam em você? Um coração tranquilo e confiante, como o de Jó, pelo menos no começo da sua caminhada. Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano, Deus está no controle. Há tristeza, mas não há desespero. A tristeza pela perda de alguém que a gente ama, mas não há o pensamento de que acabou a vida, nada mais faz sentido, porque o que dá sentido à vida é o Senhor Jesus Cristo, é o Redentor das nossas almas. É isso que as pessoas veem. Eu conheço uma família que sofreu com um dos pais no hospital, na UTI, e a vizinhança toda curiosa, como é que esse pessoal consegue ficar tão calmo com a mãe lá na UTI? O pessoal começou a perguntar, a se perguntar, porque isso faz diferença. Quando você é ofendido e você não revida, isso faz com que as pessoas, no mínimo, comecem a pensar, por quê? Principalmente se você tiver uma oportunidade. Porque o cristão que é ferido, quando ele tem uma oportunidade de revidar, o que ele precisa fazer? Ser bênção. É isso que Paulo vai ensinar aos romanos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. É assim que cristãos agem. Esse é o testemunho cristão, e é esse tipo de testemunho que faz com que as pessoas façam perguntas como essa do carcereiro: o que eu posso fazer
para ser salvo. E mais ainda, você consegue se preocupar com alguém que te fez mal? Alguém que te machucou, que te feriu, que te prejudicou no serviço, que fez bullying com você na escola, que maltratou você. Você consegue pensar em pregar o evangelho para uma pessoa dessa? A gente está vivendo um tempo tão esquisito que às vezes a única coisa que os crentes pensam é vingança, 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 e quase que faz oração para Deus matar quem prejudicou. É a oração imprecatória, está na Bíblia, tá? Mas é em outro contexto, não é nesse. Você consegue se preocupar com pessoas que te fizeram mal? É isso que Paulo está fazendo. Este homem prendeu Paulo e ele está lá preocupado, tira a sua vida. Não, nós estamos aqui, não faça isso, não faça isso. Essas atitudes, como eu disse, podem abrir portas para a evangelização, além de glorificarem o nome do Senhor. Mas o texto nos ensina mais. O texto nos ensina que a fé vem pela pregação da palavra. Está lá no versículo 31 e no versículo 32. Então veja, a atitude, o testemunho, abriu uma porta, escancarou uma porta para a evangelização, mas a fé vem pela palavra. Você talvez já tenha ouvido a expressão, eu já citei aqui em outros sermões: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. É muito usada essa expressão para dizer que a melhor pregação que existe é a vida. Mas repare bem o que está acontecendo aqui. Estes homens estão de fato dando um belo testemunho. Eles estão mostrando que a vida deles está pautada no evangelho, nas ordenanças de Deus. Mas por mais que o testemunho de vida, que as atitudes corretas sejam ordenadas por Deus e sejam importantes, como você vê aqui, elas apenas geram uma oportunidade para que você cumpra o que foi ordenado. Sabe o que foi ordenado para que alguém creia? Pregue o evangelho. Veja o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Primeira coisa que eles fizeram: você quer saber o que precisa para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Eles não param por aí. Sabe aquele pessoal do Jesus te ama e para por aí? Não. Eles pregam o evangelho, eles explicam o evangelho, que consiste em mostrar qual é a miséria do homem, qual a incapacidade do homem de obter salvação, e quão grandiosa é a graça de Deus, que por meio de Jesus Cristo abre a porta para pecadores que se arrependem. Por isso que eles não param no crer no Senhor Jesus. Eles não param. Primeiro eles anunciam: isso é verdade, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Não só você, você e a sua casa. Sabe o que precisa para se crer em Jesus? Entender, compreender quem é Jesus, saber o que Ele fez, qual foi a sua obra, quem Ele é. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que viveu a sua vida, para que você, que morreu também a sua morte, para que você viva a vida dele. O Deus que cumpriu toda a lei e morreu por causa de pecadores, quando assumiu sobre si os pecados do seu povo. Eles efetivamente estão pregando a palavra. Jesus Cristo é anunciado, meus irmãos, por meio de palavras e não de atitudes. As atitudes são importantes, mas Cristo não é visto nas atitudes sem que você diga por que você faz o que você faz. As atitudes, elas corroboram a pregação, elas não são a pregação. A pregação é o evangelho, é aquilo que nós temos na Escritura. Mas é assim mesmo? Bom, vá para o livro de Romanos, capítulo 10. Nós lemos na liturgia e eu vou
relembrar o que nós lemos agora há pouco, capítulo 10. Veja o que diz a partir do versículo 8. Porém, o que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, viu que não é só crer no Senhor Jesus? Aqui está o conteúdo. Jesus é o Senhor, Jesus morreu e ressuscitou. Então, se você crê nisso, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu preciso para ser salvo? Pergunta o carcereiro. Invoque o nome do Senhor. Crê no Senhor Jesus. Mas continua aqui em Paulo, em Romanos: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é pelo testemunho. O testemunho é importante, e é por isso que Deus nos manda viver de modo digno do Evangelho. Mas Ele abre a porta para que você fale por que você vive dessa maneira. Se você tiver um bom testemunho de vida, se você for honesto, se você for justo, se você falar sempre a verdade, e não pregar a palavra, e não falar de Cristo, talvez pessoas possam até se inspirar em você, e dizer: poxa, como eu queria ser como fulano. Sabe o que adianta isso? Nada. Nada. Porque o seu modo de vida está apontando para você, e está dando glória à sua vida. As pessoas não têm que simplesmente querer ser como você. Isso não basta para a salvação. É por isso que esse Paulo que está aqui, quando disse para que os coríntios o imitassem, e Paulo fez isso, lembra? Sede meus imitadores, imitem a mim. Ele colocou a razão. Como também eu sou de Cristo. Paulo não apontava para si, Paulo apontava para Cristo. E quando ele pediu para que o imitassem, ele disse a razão: me imitem porque eu sou um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu estou fazendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E é isso que as pessoas têm que saber. Elas não têm só que saber que você é uma pessoa boa, honesta, de boa índole. Elas têm que saber quem é o seu Redentor. Quem é que te faz caminhar desta forma? Porque toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então viva testemunhando do Evangelho, e quando surgir a oportunidade, pregue. Seja pronto para dar razão da esperança que há em você, porque a fé vem pela pregação. Então aproveite as oportunidades, cada uma delas gerada pelo bom testemunho das suas atitudes. Não deixe que o orgulho, que muitas vezes assola o coração, o faça esquecer do porquê que você é assim e procura viver assim. Lembra que de manhã nós falamos de Jó? Jó é um homem visto por Deus como sendo íntegro, reto
e que se desvia do mal. Jó de fato vivia com integridade. E o que aconteceu? Por que aconteceu tudo aquilo na vida de Jó? Nós vimos pela manhã. Deus estava tratando a soberba do coração de Jó. Porque em determinado ponto da história você vê que ele achava que ele era tudo aquilo e que por causa daquilo Deus precisava ser bom com ele. Por que eu estou passando isso? Eu sou bom. E ele começa a fazer toda a lista de bondades. E ainda é impetulante ao dizer, se eu pudesse falar com Deus, eu ia dizer para ele ia entender. Como se Deus não estivesse vendo Jó, como se Deus não soubesse quem era Jó, como se Deus não soubesse da integridade de Jó. E é por isso que Deus então faz aquele monte de pergunta que termina com: eu só conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Deus estava lembrando a Jó que aquilo que ele era, que aquilo que ele fazia, que a sua integridade não era natural, mas vinha do Senhor. É o Senhor quem te faz íntegro. É o Senhor quem te faz justo. É o Senhor que te faz uma pessoa que se preocupa com outros. É o Senhor que te faz ser misericordioso. É o Senhor que faz você ser gracioso. É o Senhor que faz com que você procure sempre uma maneira de servir. É tudo o que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, quando as pessoas se admirarem com isso, falem do Senhor. Não deixe que elas falem de você somente. Deus te coloca onde você está, para que você testemunhe a respeito dele. É preciso haver proclamação. De novo, o testemunho cristão não tem por fim mostrar o quanto você é bom, mas o quanto o Deus que te salvou é maravilhoso e transforma pecadores pelo poder do Evangelho. Precisa haver proclamação. Não é possível haver conhecimento salvador de Jesus Cristo de outra forma. A fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo. Então saiba que onde é que você está nesse momento, não agora no culto, mas no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola, onde quer que o Senhor está te colocando nesse momento, Ele te coloca ali como um luzeiro. Deus tinha um propósito na vida do carcereiro. Sabe o que Ele fez? Mandou um pregador para a prisão. Já pensou nisso? A gente só vê pelo lado de, poxa, ele foi preso injustamente. E foi, você vai ver o desdobramento do texto. Mas ninguém, às vezes, para pensar que Deus tinha um propósito na vida do carcereiro. Ele precisava ouvir do Evangelho. Sabe quem tinha essa consciência? Paulo. Está todo mundo preocupado porque Paulo está preso. Fiquem preocupados não, porque por causa da minha prisão, o Evangelho ficou conhecido pela guarda pretoriana. Alguém tem que falar para os guardas, ou não tem? Então Paulo está lá preso, os guardas estão levando ele, o que ele está fazendo? Ele está pregando o Evangelho. Você está onde você está, para falar de Cristo, para falar do seu Redentor. Não foi por um acaso que você foi parar nessa escola, nessa faculdade, nesse emprego, nesse bairro, nessa rua, nesse condomínio. Não foi por acaso, não existe acaso. A gente canta um hino que fala exatamente isso, certo? As tuas mãos dirigem meu destino, acaso para mim não haverá. Então pregue, testemunhe e pregue. E lembre-se, talvez enquanto eu estou falando aqui, você se lembre que você está aqui hoje, porque um dia Deus colocou alguém perto de você. Eu já falei de mim, por exemplo. Como é que eu fui parar na igreja? Porque um dia Deus colocou alguns jovens para jogar vôlei comigo. Eu queria jogar vôlei. Eu não queria mais nada além disso. E talvez você tenha ouvido do Evangelho em situações das mais inusitadas, e você ouve testemunhos assim,
de pessoas que creram em Jesus Cristo na fila do banco. Estava ali na fila do banco esperando. Tinha um crente ali na frente. Pregou o evangelho, converteu. Ou você lá saudável, não quer nem saber de Cristo, caiu de cama, foi para o hospital, apareceu alguém ali, pregou o evangelho e você se converteu. Onde é que você estava quando você ouviu do evangelho? Você lembra que tinha alguém lá? Deus está colocando os seus servos onde os eleitos estão, porque os eleitos precisam ouvir a pregação. Jesus busca as suas ovelhas, e Ele busca as ovelhas por meio da sua igreja. Somos nós o instrumento para buscar as ovelhas do Senhor. É assim que Deus salva, é assim que Ele expande a sua igreja, é assim que Ele leva os seus escolhidos à fé. E como você não tem a mínima ideia de quem são os eleitos de Deus, pregue para todo mundo. Onde você tiver oportunidade, abra sua boca, fale das virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E há momentos, pessoas que em momentos angustiantes, como o desse carcereiro, que precisam de alguém para falar com eles. Olha que interessante. Eu estava no escritório um dia, e a nossa página do Facebook, ela tem muita gente seguindo, e de vez em quando alguém manda recado, e eu até não percebo, mas chegou um recado lá na página da igreja, fui saber quem era, uma senhora de outro estado, que falou: ô pastor, a igreja de vocês é perto da rua tal, aí na Praia do Canto? Falei: é. Falei assim: é porque nós temos parentes aí. Nós temos parentes, são duas senhoras que não podem sair de casa, vocês podem ir lá? Falei assim: vou tentar, vou falar com as mulheres da igreja, que é melhor, né? São duas senhoras, e elas vão lá. Aí conversei com as mulheres, conversei com Rosane, daqui a pouco Rosane e Rojane conseguiram marcar e foram lá, e estão conversando com essas senhoras. O que Deus vai fazer, nós não temos ideia. Mas dá para pensar que uma pessoa lá de outro estado entra em contato com alguém daqui, e alguém daqui se dispõe para ir lá conversar com duas senhoras desconhecidas, e elas abrem a porta de casa e abrem os seus ouvidos. Deus tem os seus caminhos. Deus abre portas, e quando Ele abre, nós precisamos pregar. A fé vem pela pregação. Você aprende aqui também que a salvação não é automática. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, certo? Mas eles pregaram o evangelho para toda a casa, e toda a casa creu. Não é porque um da família creu que o resto automaticamente está salvo. Não existe isso. Isso então se aplica aos nossos filhos. Não é porque eles nasceram no lar cristão que eles estão automaticamente salvos. Eles precisam ouvir. Pregue o evangelho para seus filhos. Eles precisam ouvir todo dia a respeito do Redentor. Eles precisam ser lembrados da bênção que Deus concedeu a eles de nascer num lar do pacto, da aliança. E a palavra tem que ser incutida no coração dia após dia, após dia, após dia. É assim que Deus preserva os filhos na aliança. É sempre por meio da palavra. Então pregue a palavra. Por último, o texto nos ensina que a conversão produz fruto. Verso 34, 33 e 34. Veja, o carcereiro creu em Cristo. E como eu disse, não só ele e toda a sua casa. Paulo havia pregado para eles, está lá no verso de número 32. Ele pregaram a palavra de Deus a eles e a todos os de sua casa. E aí você vai ver que, ao que tudo indica, a casa ficava perto da prisão. Porque Paulo tem oportunidade, ele é retirado da prisão, é levado para fora, e a casa está ali. Todos eles estão ouvindo do evangelho. E a verdadeira conversão sempre vai produzir frutos. Não pode ser de outra forma. Lembra de Jesus falando aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
Quem é crente frutifica, não tem outra história. É isso que você vê aqui. A conversão gera mudança de vida. Verso 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aquele homem rude, aquele homem que lançou Paulo na prisão, está cuidando de Paulo. Ele está cuidando das feridas dos apóstolos. E é depois disso que ele é batizado. O que acontece mais aqui? Ele é batizado junto com a família. Ele leva Paulo e Silas para sua casa, oferece uma refeição, que naquele contexto é algo bastante importante e íntimo, sinal e expressão de comunhão, cuida deles e se alegram por haver crido em Deus. É isso que você tem nos 2 versículos aqui, e você precisa perceber alguns contrastes que Lucas está fazendo aqui no texto. Primeiro, esse homem estava desesperado, ele queria tirar a própria vida. Como é que ele está agora? Ele está alegre. Ele está alegre por causa de Cristo. Veja no versículo 34, finalzinho: manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ele foi do desespero que o levou a querer morrer para uma grande alegria. Qual a razão disso? Jesus Cristo. Jesus Cristo traz alegria. Jesus Cristo muda a perspectiva de vida. Jesus Cristo dá um novo sentido à vida. É por isso que este homem desesperado está alegre. Mas há mais. Esse homem usou de violência para com Paulo e Silas. Eu disse que ele colocou no tronco, certo? O tronco, além de prender o preso, ele era uma espécie de instrumento de tortura. Ele tinha ali 2 buracos que eram afastados, e as pernas eram colocadas, e as pernas ficavam abertas, e aquilo forçava de fato a perna dos presos, doía, machucava. Aqueles homens haviam sido esbofeteados em praça pública, machucaram aqueles homens. Agora, esse mesmo que fez tamanha maldade, que ajudou na maldade, está cuidando das feridas dos apóstolos, está alimentando os apóstolos. Ele pega da sua refeição e oferece. Ele agora tem comunhão com os apóstolos. Aquele carcereiro colocou Paulo no lugar mais interior da cadeia, onde ficavam os presos que não podiam fugir de forma alguma. E na cadeia tinha uma área externa, e nessa área externa os prisioneiros podiam andar de lá para cá, podiam receber visita. Lá na parte interna, de forma alguma. Foi lá que este homem botou Paulo, e agora ele pega Paulo, tira desse lugar e leva para sua casa. Você levaria um preso para sua casa? Já pensou no que esse homem está fazendo aqui? Este homem está levando alguém que está condenado pela justiça para casa, porque ele percebeu tamanha injustiça que eles estavam fazendo. Ele percebeu no testemunho daquele homem que ele não deveria estar preso. Ele agora é irmão por causa de Jesus Cristo. Ele leva este homem para a sua própria casa. A conversão produz mudança. Uma vida transformada por Cristo sempre vai ser diferente, e você precisa verificar isso na sua vida. A Bíblia manda você fazer isso. Examinai-vos para ver se de fato estáis na fé. Nós precisamos fazer esse autoexame constante. Você precisa verificar se está havendo crescimento na sua vida, porque se você está caminhando há um tempo com Cristo e não consegue perceber que você está crescendo em fé, crescendo na comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo, algo está errado. Eu não estou dizendo que necessariamente você não é crente,
mas algo está errado, algo precisa ser corrigido, algo precisa ser feito. Jesus Cristo tem que ser buscado, talvez pecados precisam ser confessados, mas não pode haver estagnação na caminhada cristã. Ela vai produzir fruto e cada dia mais fruto. Aqueles que são do Senhor certamente frutificam, porque foram escolhidos para isso. Você foi escolhido para isso, você foi designado para isso, para ir e dar fruto e o seu fruto permanecer. E vocês sabem que para mim fruto não é quantas pessoas você levou a Cristo, certo? Para mim o fruto que Jesus está dizendo é o que Paulo vai dizer em Gálatas: o fruto do Espírito é aquele fruto. Porque tem um monte de gente que vive aí, entre aspas, levando pessoas a Cristo, mas que não demonstra na sua vida nenhum do fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Não dá para entender muito isso, porque crentes necessariamente têm que produzir o fruto do Espírito: alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto deve estar na sua vida. São evidentes. Aqueles que estão ao seu redor precisam ver isso na sua vida. E se você olhar e lembrar de Atos, você vai perceber que aqui mesmo, constantemente, a igreja é notada por aquilo que a igreja faz. Eles contavam com a simpatia do povo. As pessoas olhavam para a igreja e percebiam que aquele povo era diferente, por causa da relação deles, entre eles. Porque Jesus disse isso: se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isso precisa ser evidente. E esses frutos são vistos na forma como lidamos com as coisas do reino de Deus, e são vistos na forma como nós lidamos com o próximo. Por exemplo, você tem levado a sério o reino de Deus? O Senhor ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você consegue colocar os interesses do reino à frente dos seus interesses? A vontade de Cristo à frente da sua vontade? E você sabe qual é um dos termômetros para você verificar isso? A forma como você lida com o dia do Senhor. Esse é um dos termômetros. Porque na nossa sociedade e no evangelicalismo que vivemos, que diz que todo dia é dia do Senhor, e depois que todo dia virou dia do Senhor, nenhum é, porque todos são usados para nós, para as nossas coisas, para aquilo que o nosso coração deseja, para aquilo que nós queremos fazer. Tudo é do Senhor, mas não tem nenhum umzinho que é só dele. Todos eles são compartilhados, e geralmente eu levo vantagem. Como é que você lida com o dia do Senhor? Como é que você lida com o próximo? Você consegue colocar o outro como superior a você? Não é essa a ordenança? Enxergar o próximo como se fosse superior a você. Servir. A nossa sociedade egoísta, ela nos impulsiona a ser servido a cada dia. E aí nós queremos estar na igreja e queremos que as pessoas se preocupem conosco. Nós queremos que as pessoas liguem para nós. Queremos que as pessoas ouçam as nossas lamentações. Nós queremos que os líderes da igreja estejam prontos. Nós queremos que o pastor esteja o tempo todo atento, mas nós não ligamos nem para os nossos irmãos, nem para os líderes da igreja, nem para o pastor. Tem gente que acha que pastor não tem problema, não tem família, não tem tribulação. Nós ligamos para os outros, consideramos os outros superiores. Como é que nós lidamos com o resumo lá da lei? Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Porque esse resumo de Jesus é o resumo das 2 tábuas da lei, que servem de fato como um termômetro de como nós estamos frutificando, como nós estamos crescendo para o reino de Deus. E aí você vai ver um homem, por exemplo, como João Batista, que de forma bem categórica conseguiu dizer: convém que ele cresça e que eu
diminua. O bonito dessa regra é que é verdade em relação a Deus e é verdade em relação ao próximo. Quem quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Nós precisamos verificar isso na nossa vida. Estamos crescendo em graça, em conhecimento, ou estamos o tempo todo queremos as coisas para nós? E se Deus não dirige a nossa vida como nós gostaríamos, eu já não vou para a igreja. Se um irmão não me cumprimenta do jeito que eu gostaria, eu já não vou na igreja. Como é que eu tenho vivido a minha vida cristã? Como é que eu tenho estado na minha caminhada cristã? Os frutos precisam ser vistos. A conversão é uma mudança total de cosmovisão, do seu eu para Deus. Você morre cada dia mais para você mesmo e vive cada dia mais para Deus e para o seu reino. Você percebe isso aqui na vida desse carcereiro? O que ensina então a conversão desse homem? A história do carcereiro ensina que as atitudes podem gerar oportunidades para que você evangelize. Você é um servo de Deus, onde quer que você esteja. Isso significa no local, independente do local. Isso significa independente da circunstância. Onde quer que você se encontre, você é um servo de Deus. E você precisa se lembrar disso. Você é um embaixador de Cristo, do reino. Então, espelhe a Cristo. Seja um imitador do Senhor Jesus Cristo. Suas atitudes precisam demonstrar que você é dele, mas isso tem que ficar muito claro que você é dele. Por isso, a fé vem pela pregação. Não substitua a pregação pelo seu testemunho, achando que é tudo igual. Mas eu vivo de forma tão boa, pastor, tão santa, que eu faço uma diferença danada. Não faz. Quem faz diferença é Cristo. Então fale de Cristo. As pessoas não têm que ficar admiradas com você. Elas precisam ficar admiradas com o seu Senhor. Fale da obra de Cristo em favor dos pecadores. Fale daquilo que Deus fez para que o homem pudesse ser reconciliado com Ele. Fale do Deus que virá em juízo, do qual nenhum daqueles que virarem as costas para Jesus estarão livres. Pregue o Evangelho, e todo o Evangelho é unicamente por causa de Cristo que você é quem é. E se há e deve haver virtudes na sua vida, virtudes que são e devem ser notadas, abra sua boca e diz: não vem de mim, é dom de Deus. É Deus quem te faz assim. E a conversão produz frutos. Você vai notar isso naqueles que porventura vierem a crer por meio de você. Mas primeiro você precisa verificar isso na sua vida todos os dias. Eu tenho crescido, e o bom é que você não está sozinho nisso. É Jesus quem nos faz crescer. É Ele quem edifica a sua igreja, da qual você faz parte. É Ele quem santifica a sua igreja, da qual você faz parte. É Ele quem vai apresentar a sua igreja pura, sem mácula e nem ruga. Você faz parte. Você vai ser apresentado por Cristo assim, e é por isso que você precisa verificar na sua vida o que Jesus está fazendo. Sabe, um bom meio que Deus usa para te mostrar isso? As circunstâncias pelas quais você passa, as dificuldades, as provações. Porque à medida em que você enfrenta a provação e responde de forma piedosa, você tem oportunidade de ver a obra de Deus na sua vida. Poxa, em outra ocasião eu não agiria assim. Por que você está agindo assim então? Por causa de Cristo. Ele permite que você veja o fruto da conversão na sua vida. Muitas vezes, mudança de atitudes, mas principalmente uma mudança de motivação, da razão pela qual você faz o que você faz, precisa ser vista e verificada. Tem muita gente que já era bastante honesta,
bastante criterioso antes da conversão, bastante justo, e agora eu sou de Cristo. O que mudou? Tudo. Mudou o porquê que você é isso. Não é por causa de você, mas se você continua louvando as suas virtudes, cuidado, avalie-se, veja se de fato você está em Cristo. Jesus Cristo é o único que torna tudo isso possível. Isso está anunciado no Evangelho. Poder de Deus para a sua salvação, poder de Deus para a salvação de todo o que crê.